Queridos irmãos, nossos votos de muita paz. Apesar de já estarmos na primeira semana do novo ano, mas nós temos tudo pela frente. E nós desejamos que seja um 2003 de muita fé, muito ânimo, muita coragem, muita força para todos nós, cada qual diante da sua dificuldade, cada qual diante do seu viver. E suponhamos que o seu viver esteja maravilhoso, auxilie aquele que não está. Eleve as orações, façamos a nossa parte, deixamos os nossos rastros nos corações tão sequiosos que estão de amor, de paz, de iluminação, de uma palavra amiga. Feliz ano para você, para seu lar, para sua família, para seus amigos, para todos aqueles que estejam em seus corações. Nos encontramos, então, para mais um encontro com as palavras de vida eterna, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Façamos a nossa prece. Vamos mentalizar o amado Francisco de Assis. E dentro do nosso coração vamos cantar com ele, dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido e amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus nos abençoe a todos, que tenhamos momentos de muita paz. Então, o nosso capítulo hoje, ele é o 84. O título, Divinos Dons. As palavras de Paulo de Tarso, na segunda carta que escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aspas. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Fecha aspas. Palavras agora de Emmanuel. Realmente, não foi o Pai Excelso que nos instilou o espírito do medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Todos somos, assim, dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define equilíbrio. Entretanto, a maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem o esforço do próprio burilamento. O operário, nessas circunstâncias, ganha vantagens materiais, contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência, e nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre,
mas por dentro estacamos na sombra da ignorância. É por isso que, geralmente, em nosso prejuízo, o clima do medo, em que os monstros do egoísmo e da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a criatura de várias enfermidades prolifera na podridão. Não te percas desse modo nas ideias inquistantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento. Seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Então, essas foram as palavras de Emmanuel, através do título Divinos Dons e através das palavras de Paulo, quando escreve a Timóteo: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Creio que poderíamos falar um pouco aqui, iniciando rapidamente a nossa conversa, poderíamos falar sobre o medo. Muitos de nós têm medo, muitos. Muitos, milhares e milhares e milhares de pessoas da humanidade têm medo. Medo de alguma coisa, medo de alguém. Parece que a criança já nasce com medo, porque cuidados hoje, na psicologia moderna, nas reações infantis, como o terror noturno, por exemplo. Então, é dentro do terror noturno que há espírito, que há a física, que a ciência, que a medicina indica que dentro desse terror, desse choro, desses gritos das crianças na madrugada, então é o medo. Mas os adultos também têm medo. Todos nós temos medo, não é verdade? Então, nós tropeçamos nessa pedra bendita do medo. Temos medo de tudo. Temos medo de ser felizes. É uma coisa engraçada. Sabe que quando tudo está muito bem, e de repente você diz assim, nossa, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Porque está tudo tão bem, eu estou tão feliz, as coisas estão dando tudo certo, na minha família tudo está certo, no meu casamento tudo está perfeito. E aí o que acontece? Você, nós temos medo de que algo vá nos ocorrer, porque está tudo muito bom. Vocês entendem como nós ainda não estamos, a humanidade não está muito preparada para adentrar já de imediato nessa transição? Porque a transição é suave. Para entrar na transição é muita dor, muito lamento, muitas perdas, muito sofrimento, muita mudança, porque todos nós temos que mudar muita coisa, praticamente tudo, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, no nosso se comportar. Nós temos que mudar. Nossa casa interior tem que mudar e nossa casa física já deveria estar mudando. Então, voltando para o medo, nós não estamos ainda em preparo de largar. Com referência, eu vou citar aqui as questões mediúnicas, não é que o assunto traga isso, mas ela entra dentro do medo. E muitas vezes nós temos as questões mediúnicas com um certo temor,
Às vezes, nós temos alguns sentimentos que acreditamos ser correlacionados com a mediunidade. Então, o que que nós temos? Nós temos medo. Nós temos medo de certos sentimentos que se abatem sobre nós. Sentimentos que nos assustam, sentimentos que nos ferem, sentimento que nos põe em dúvida, mas há o sentimento que, se nós não soubermos lidar com o medo, este medo transformar-se-á em pânico. Então, nós teremos muitas coisas para alterar e mudar dentro de nós. Se faz necessário, necessário. Mas nós devemos lembrar sempre que Deus não nos colocou o medo. Deus nos conferiu o quê? A força, o bom ânimo, a coragem, né? Sabiamente, Paulo disse que Deus nos conferiu a fortaleza, o amor e a moderação. Isso está nos estudos. Paulo nos conferiu, diz que Deus nos conferiu a fortaleza, o amor e a moderação. Mas quando nós estamos com aquele danado do medo rodeando a nossa psicosfera, a nossa mente, os nossos sentimentos, às vezes parece que nós não enxergamos mais nada. Muitas vezes, nesses casos, realmente tem muito a ver com o espiritual, com as nossas emoções psicológicas, com o nosso emocional, às vezes está tantinho descontrolado por alguma coisa, e outras vezes, sim, nós podemos estarmos com uma auto-obsessão, por exemplo, né? Ou com uma obsessão mesmo, e isso traz um grande desconforto e nos traz o medo. Falando então sobre a fortaleza, nós somos muito fortes. Nós não sabemos disso, nós sabemos, mas não sabemos como agir dessa forma, né? Mas nós somos muito fortes. Nós somos espíritos imortais, somos indestrutíveis. Então, todas as dores, todos os sofrimentos, por mais doloridos que sejam, por mais prolongados que eles possam ser, eles são passageiros. Quem quer sofrer qualquer sentimento, desde a doença física, quem quer uma doença física por meses, meses e um ano em dor, medicamentos, hospitais, volta para casa, exames médicos, ninguém quer. Ninguém quer, mas é passageiro. Ou é passageiro daqui, ou desencarnamos, ou nos curamos, ou aprendemos a conviver com determinada síndrome, com determinada doença, né? Por mais dolorido que sejam, por mais dores que tenhamos, nós temos que nos revestir da fortaleza, do amor que Deus concedeu a cada um de nós. Eu costumo falar muito disso. Mas quando a gente muito fala, é porque a gente também precisa ouvir com os nossos ouvidos e também introjetar dentro de nós. Colocar dentro de nós que nós precisamos usarmos desse bom senso, desta força maravilhosa que Deus coloca dentro de nós. Nós temos que ter esse impulso para seguirmos adiante. Então, dentro da fortaleza, nós temos as 4 virtudes essenciais para o bem viver, que é a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Então, isso, unido com a força que está dentro do ser humano, que deseja o bem, que propaga o bem, que deseja a sua melhora, que quer melhorar, que conhece a doutrina, que deseja intensificar esses sentimentos, essa grandeza dentro do seu coração, porque há dentro dela divinos dons. Dons
desenvolvidos ao longo dos milênios, fortalecidos, dados por Deus pela centelha divina, quando nos criou. Não é lindo isso? É maravilhoso. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós pensamos, meditamos, pesquisamos, colocamos os nossos pensamentos de acordo com de outros pensadores, estudiosos, palestrantes, escritores, seja quem for, alguém às vezes que nos dá um conselho tão maravilhoso, de uma forma tão simples. Então, nós temos o amor, primeiramente, o amor de Deus, o amor de Jesus. Deus nos deu o quê? Deus nos deu a vida. Essa vida bela, gloriosa, que nos é favorecida a todos os instantes. E ainda enviou para nós Jesus, para que nós tivéssemos um modelo e guia. Nosso querido irmão maior, que nos ama tanto e que deseja para nós o melhor. Nós temos o que é tão importante? Nós temos o amor das mães, o amor das mães. O que no mundo pode ser comparado ao amor de uma mãe? Não importa se é mãe consanguínea ou não. Não importa se é a avó que lhe cria, é uma mãe. Não importa se é um parente que lhe adotou, que lhe criou, que lhe educou, é uma mãe. Não importa. O que importa é que este amor materno, ele é incomparável. E nós temos isso, e fortalece esses laços quando conhecemos Maria Santíssima. Nós, dentro do catolicismo, a conhecemos grandemente, a achamos, mas a doutrina espírita nos exemplifica e nós aprendemos a estudá-la sob um novo prisma, principalmente o prisma da simplicidade e do verdadeiro amor. E nós, como mães, nós, quanto filhas, nós, quanto mães, nós, quanto avós, nós temos muito também para repassar por aqueles que passam pelo nosso caminho. Então, quem é a mãe, que dor no coração dessa mãe, e como nós temos visto isso, que suporta as dores de um filho encarcerado. Nós temos uma das nossas irmãzinhas que assistimos, que ela tem 3 filhos encarcerados. 3. Então, é assim, a dor é grande e você perde um pouco a razão por não saber como se portar diante de tanto sofrimento. A mãe que tem um filho transviado, um filho infeliz. Conhecemos outra mãezinha que perdeu 2 filhos assassinados, um filho preso, e assim sucessivamente. Temos muito que contar. Diminui o amor da mãe? Não, não. O amor da mãe é querer ajudar, é querer, quem sabe, falar com um, falar com outro, o que posso fazer? Meu filho já pagou tantos anos. Será que podemos tirá-lo de lá? É a mãe. É a mãe que rompe os céus, entre aspas, como se diz. É a força da maternidade, né? A mãe que sente-se feliz nos sacrifícios que ela faz para manter os seus pequeninos, a alegria daquela existência. Ela, muitas vezes, não come para deixar o que comer para os filhos. Eu tive a oportunidade, certa feita, de conversar com todas as mães que nós assistimos. E algumas delas dizem que muitas vezes, diminuíram a quantidade de alimento no seu prato. Ou colocaram e depois colocaram e distribuíram para os filhos aquele tanto.
Basicamente, deixaram de comer para que os filhos se alimentassem melhor, naquela fase mais difícil. Esse é o amor de mãe. Em todos os momentos. Não importa como, é claro, que a dificuldade financeira nos traz esses exemplos sublimes e maravilhosos. Não é verdade? Vamos agora para a moderação. A atitude de evitar excessos. O caminho seguro, nem lá, nem cá, mas no meio. Sabe, por onde trilha o quê? O bom senso. Eu tenho um amigo, não está mais na Terra há muitos anos. Quando eu o conheci, já era um senhor de idade, mas trabalhamos juntos por muitos anos numa casa irmã. E ele sempre dizia, olha, Terezinha, bom senso e canja de galinha não faz mal para ninguém. E assim nós levamos e saímos de muitas situações dentro dessa frase, desse aprendizado. Então, o bom senso é necessário. Moderação, a análise sem paixões, né? A moderação é quando você não tem as paixões. Você orienta o outro de uma forma segura, você se orienta de uma forma segura para o bom exercer do seu livre-arbítrio e também do outro. Então, é a prudência, é a temperança, é a justiça. Isso é a moderação. A prudência, a temperança e a justiça entra dentro da moderação. Voltando ao sentimento anterior do temor. Mas por que temer, né? Por que viver inseguro? Por que lamentar? Você nunca lamentou? Na sua vida, nunca lamentou? Nem de mocinha, nem de solteira, nem de casada, nem como mãe, nem como avó? Parabéns. Porque lamentar, muitas vezes, vira um hábito. E nós temos que aprender, como diz o tema, na moderação. Nós temos que aprender, né? Então, por que temer? O que nós tememos? Ah, nós tememos pelos filhos, nós tememos que algo possa acontecer, nós tememos pelo emprego, olha a situação em que está o nosso país. Nossa, eu não posso perder esse emprego, né? Sou eu somente que trabalho em casa, é um dos medos, é uma temerança, né? Então, por que viver inseguro? Viver inseguro é preciso urgentemente buscar a segurança, saber por que você está inseguro. Se nós recebemos um valor X e nós pagamos, não a mais do que aquele valor, mas pagamos dentro do que podemos pagar e deixar um pouco de reserva, então, por que inseguro? Inseguro do quê? Do dinheiro? Dos sentimentos? Medo do quê? O medo está dentro de nós, trazido ao longo do tempo, e ele traz o temor, a insegurança e os lamentos. E por que se lamentar, não é mesmo? A gente se lamenta, sim. Lamenta. Às vezes é tão, assim, como se diz, é tudo tão rápido, né? Nós nem pensamos. E quando a gente vê, já está lamentando alguma coisa, uma coisa que nós lamentamos que nem sabemos se vai acontecer de fato. Então, o importante é pegar essa era nova, essa era de transmutação, essa era de mudança do planeta, de mudança interior em cada um de nós, esta era de seguir adiante, parar de se lamentar, mas louvar, agradecer, cantar. É muito importante cantar, é muito importante buscar alegria dentro de nossa casa, é muito importante se todos os lares forem felizes,
se todos os lares não houver mais dores, lamentos, inseguranças, reclamações, não haverá mais guerra. Não haverá. Haverá paz, haverá equilíbrio. Haverá equilíbrio na Terra. Já pensou? É para isso que nós estamos caminhando. Então, você deixa o seu passo bom nessa jornada, eu deixo o meu, o outro deixa o dele, e nós, que somos afim, vamos construir, quem sabe, alguma coisa de bom lá na frente, para a melhora do nosso mundo e de todos aqueles que nos convivem. Lembrando mais uma vez, né, dentro dos lamentos, dentro da insegurança, dentro dos temores, que dores, tristezas, situações difíceis, dificuldades de toda ordem, elas fazem parte desse jornadear terreno. Não tem como fugir, não tem como fugir. Fazem parte disso. Há histórias belíssimas na literatura espírita que falam a respeito. Há um livro de um ser muito especial, que já conseguiu, inclusive, viver fora da Terra, né? Num lugar chamado Sírios. Então, ela é formosa, de um coração esplendoroso, mas para ajudar alguém a quem ama muito, resolveu reencarnar. E aí você pensa assim, nossa, esse espírito, diante desta evolução, não vai sofrer nada, nada. Porque, olha, ela é um primor de beleza, ela é um primor de espírito eterno, trabalhadora da seara do bem, colaboradora com Jesus. E quando esta pessoa vem à Terra, o que ela traz no seu bojo espiritual e físico é sofrimento. Como sofre, como sofre. Então, nós que estamos assim, ainda na obscuridade do nosso viver, do nosso ser, nós estamos no lugar certo, meus amigos. Estamos no lugar certo. A Terra é essa escola, né? Esse hospital-escola. E todos nós estamos aqui para aprender. Todos nós estamos aqui para evoluir. Como vamos evoluir? Como vamos aprender se nós não tivermos dores, tristezas, mal-estar, sentimentos contrários dentro de nós, perturbações, sonhos, pesadelos, sentimentos que mexem muito com o nosso emocional, com o nosso espiritual. Às vezes pensamos que ninguém mais gosta de nós, às vezes nos desesperamos na medida que os anos passam, mas nós iremos conseguir porque nós temos o reino de Deus dentro de nós. Olha que coisa linda isso. Esse título fala sobre os divinos dons que nós vamos desenvolvendo longamente através dos séculos, dos milênios. Então, nós temos uma beleza dentro de cada um de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então, tudo que nós formos passar nesta terra, também vai passar. Toda beleza passa. Toda alegria, toda festa, toda família imensamente feliz vai passar. E as dores também passarão. Felizmente, a Terra nos oferece oportunidades mil, não é verdade? É muito linda essa Terra, né? E olha que eu não conheço nada. Só o que está ao meu entorno, praticamente. Mas a Terra é maravilhosa, né? Olha, quando você vê o sorriso da criança, né?
quando aquela criança olha para você como se ela já te conhecesse. E aí ela te dá um sorriso de canto e você lê aquele sorriso. Não é verdade? É maravilhoso. Já sentiram o perfume das flores? Já pararam para sentir o perfume das rosas? Como é suave passar aquela pétala de rosa na sua pele. É um perfume maravilhoso, é de uma suavidade. Parece que é o beijo de Deus se materializando em nós, não é mesmo? Então, nós temos tantas coisas, meus amigos, maravilhosas que a Terra nos oferece na nossa estadia. Dizem, né, porque eu não lembro, e não sei também se fui para lugares assim algum dia, né? Vamos dizer aqui. Mas dizem que o mundo espiritual do lado bom é maravilhoso. É maravilhoso. Flores de todas as cores, de todos os matizes que nós nem conhecíamos na Terra, perfume, lugares extraordinários, assim também como há os contrários, né? Mas a Terra, nós estamos revestidos num corpo de carne. Precisamos desse planeta abençoado. Precisamos, porque para sairmos dele e irmos para um outro local mais evoluído, nós temos que estar muito, muito, muito evoluído. E muito merecimento. Então, vamos abençoar o nosso planeta, louvar a nossa terra e vermos quantas maravilhas há. Reforçando, vençamos nossos medos. Não permitamos que as ideias inquietantes e destruidoras nos derrotem. Quando tudo estiver assim muito difícil e os pensamentos começarem assim a surgir na nossa mente, é um assédio, né? Nos assediando. Vamos, olhe no espelho. Olhe no espelho. E repita, olhe bem nos seus olhos e repita: eu sou maior que tudo isso. Por que é? Porque é. Eu sou maior que tudo isso. E sabe por quê? Porque você é filha de Deus, é filho de Deus, é herdeiro do universo, é irmão de todos os reinos da natureza. E eu e você merecemos estar aqui, porque a Terra é um lindo lugar para se estar, meus irmãos. Um lindo lugar. Então, não permitamos que ideias inquietantes, destruidoras, nos derrotem. Vamos utilizar os talentos que Deus nos confiou. Fortaleza, amor, moderação. Fortaleza, amor, moderação. Sejamos otimistas, sejamos alegres, sejamos possuidores da força já está em nós. Nós vamos colocar esta força para fora. Vamos ser pessoas mais alegres. Me diz uma coisa. Você já dançou sozinho na sua casa? Já colocou uma música que você gosta, não importa o estilo, e você já brincou de dançar enquanto cozinha, enquanto faz uma tarefa ou outra? Isso é alegria, isso é prazer. Já cantou? Já declamou uma poesia? Já parou no meio daquele cansaço todo do trabalho, do dia a dia, seja em casa ou fora dela, e leu alguma coisa que te levou para uma inspiração profunda? Esses momentos são os momentos que nos mantêm por mais anos na Terra. Esses momentos são momentos abençoados de vigor. É uma vitamina que nós estamos tomando espiritualmente ou emocionalmente, porque nós temos aqui todos os lados. Vamos, então,
ficar com os divinos dons. Nós temos o dom de enxergar, de ouvir, de falar, de sentir, de pensar, de andar. Nós temos o dom do amor maior que Deus colocou em nosso coração. Nós temos razões suficientes, queridos, para permanecermos na Terra mais tempo, para nos aprimorarmos ainda mais, para perdoar, para pedir perdão, para amar, para se amar e para amar o outro. E também para servir. Todos nós somos servidores, trabalhamos, auxiliamos a Jesus. Auxiliamos a Jesus. Então, nós somos servidores. E como diz a música, é sempre alegre o sol que doura a messe, porque servir é um ato de amor. E o sol nos serve, a chuva nos serve, o vento nos serve, serve a terra, serve a cada um de nós. Limpa tudo aquilo que há de ruim, deixa um ar puro, revigorante. E como nós precisamos de tudo isso. Então, para nós, a Terra é perfeita. É o que nós merecemos. E não é a questão de merecer, é a questão de amá-la, respeitá-la e fazermos de tudo para que ela não tenha desequilíbrios maiores. Dons divinos. Ter em nós uma alma que é eterna, que não morre, apenas muda de estação. Sabermos que nós temos um Deus que nos ama, que enviou para nós Jesus, e esse Jesus veio através de uma mulher, de uma mãe, que foi cognominada Santíssima de todos nós, Mãe de todos nós, trabalhadora incansável da nossa terra. Nós temos motivos muito bons para sermos felizes. Foi um grande prazer. É um grande prazer sempre estar aqui. Gostaríamos, meus irmãos, de mantermos o nosso estudo, a nossa leitura semanalmente, mas diante dos compromissos assumidos, muitas vezes é bem difícil. Então, nos perdoe, mas devagarinho nós vamos fazendo o melhor e vamos nos encontrando e vamos meditando sobre as palavras de vida eterna, porque de fato são palavras de vida eterna para todos nós. Um dia nós compreenderemos todo esse livro, todos os capítulos, de uma forma mais sublimar do que hoje conseguimos. Então, nós vamos juntos agradecer por esses momentos. Fechamos os nossos olhos para quem deseja. Elevamos os nossos pensamentos às alturas infinitas e dizemos: Senhor, queremos pedir a sua bênção. Abençoe-nos, Senhor. Estenda seu olhar dadivoso sobre a humanidade inteira, sobre o nosso amado e querido Brasil, onde seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, denominou como sempre a pátria do Evangelho. E nós acreditamos que ela continuará a ser e terá todas as alterações para melhor, porque a palavra de Jesus é serena e perfeita para todo sempre.
Então, nós queremos pedir por este país, por todos os seus moradores, milhares e milhares de lares, de jovens, de crianças, de recém-nascidos, de melhor idade, daqueles que estão recomeçando. Que nossos irmãos recebam os eflúvios da espiritualidade bendita. Que nossos lares, nesse momento, sejam agraciados pelas bênçãos de Jesus, pela presença dos seus trabalhadores. Muito obrigada. Nosso coração se enche de alegria e de prazer pela vida, pelo momento presente, pelo que passou, pelo que virá. Inspiramos profundamente. E que tenhamos todos momentos de muita paz. Até breve.